E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o postulado de Bohr e a sua contribuição para a evolução dos modelos atômicos. Só para relembrar, na nossa última aula, a gente viu os modelos atômicos propostos por Dalton, por Thomson e por Rutherford. A gente vai retomar a nossa aula do nosso último modelo, que foi justamente o modelo de Rutherford. Só para a gente lembrar, o modelo de Rutherford ele foi proposto com um núcleo muito pequeno, onde estava concentrada toda a massa e toda a carga positiva. Então, todos os prótons e nêutrons concentrados nesse núcleo e um espaço muito grande onde ficava localizada a eletrosfera, onde os elétrons ficavam girando e com essa atração positiva e negativa anulado pela força centrífuga, né, dessa rotação em alta velocidade. Então eu tinha um núcleo pequeno com massa e carga positiva e uma eletrosfera preenchida aí com os elétrons e uma carga negativa. Importante ressaltar, pessoal, que o Rutherford disse que o elétron podia estar em qualquer espaço dentro dessa eletrosfera. Então aqui eu tenho representado esse núcleo e todo esse espaço é onde eu poderia encontrar os elétrons. No entanto, o próprio Rutherford percebeu que o seu modelo esbarrava em algumas leis físicas, né, em algumas características físicas, principalmente as teorias de Maxwell, mas outras teorias também que falam do movimento de cargas elétricas. Ora, se o elétron tem carga negativa e ele está em movimento ao redor desse núcleo, ele deveria obrigatoriamente produzir algum tipo de energia ou algum tipo de radiação eletromagnética. Toda carga em movimento produz radiação ou eletromagnetismo. Isso é o princípio de funcionamento, inclusive, de motores elétricos, né? Ou o funcionamento de lâmpadas, enfim. Né? É o movimento de energia elétrica, é o movimento de carga elétrica, no caso dos elétrons, produzindo algum tipo de energia. O grande problema é que se o elétron estivesse, de fato, produzindo energia, como diz as teorias de Maxwell, eh, o elétron deveria perder velocidade no seu movimento de rotação ao redor do núcleo. E, no entanto, se isso de fato acontecesse, o elétron ia perder energia cinética, ou seja, ia perder velocidade, ia perder movimento. Se ele perdesse movimento, a força de atração entre o núcleo, que é positivo, e o elétron, que é negativo, iria aumentar. Dessa forma, inevitavelmente, o elétron deveria cair no núcleo, acarretando um colapso da matéria. No entanto, isso não acontece, né? A matéria não entra em colapso naturalmente. As coisas são, de certa forma, estáveis. A matéria, de certa forma, é estável. Isso quer dizer que existia, sim, alguma falha no modelo de Rutherford. E o próprio Rutherford já sabia disso. Como a gente já comentou em outra aula, não existe modelo atômico certo e não existe modelo atômico errado. Existe modelo atômico que explica determinada situação e modelo atômico que não explica determinada situação. O modelo de Rutherford ele atendia bem a várias situações. Ele conseguia explicar de modo satisfatório várias situações físicas e químicas, mas ele não podia explicar, por exemplo, as teorias de Maxwell. Então, havia sim alguma falha. Quem corrigiu, de certa forma, esse erro foi um cientista, um brilhante cientista, chamado Niels Bohr. Niels Bohr foi contemporâneo de Rutherford, chegou a fazer experimentos no mesmo laboratório em que Rutherford trabalhava. Ele também trabalhou com grandes nomes, como a Marie Curie, ele trabalhou com o próprio Albert Einstein, enfim, com grandes nomes da ciência. E, juntamente com Albert Einstein, o Niels Bohr estava pesquisando a energia quantizada, ou seja, a quantização da energia através dos estudos da luz. O que é a quantização de energia? Bom, vamos um pouquinho lá nas teorias agora de Albert Einstein. O Albert Einstein, né, nos seus estudos da luz, ele considerava a luz como uma partícula-onda, entre outras coisas, óbvio.
O que é um comportamento partícula-onda? Ora a luz se comporta como matéria, ora se comporta como energia. Então ele tem um comportamento duplo, um comportamento dual. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre isso no modelo atômico atual. Mas enfim, para Albert Einstein e outros pesquisadores também, a luz sendo proveniente da matéria, quer dizer que ela era formada da mesma coisa que a matéria. No entanto, a gente sabe que a luz não é formada de átomos, mas ela seria formada de subpartículas atômicas. Uma dessas subpartículas, o fóton. O fóton seria uma partícula de energia proveniente de alguma matéria ou de alguma vibração energética, e cada fóton ou cada grupo de fótons daria origem a um pequeno pacote de energia. Esse pacote de energia foi chamado de quanta. E o coletivo de quanta, o conjunto de quanta, seria os quântons energéticos. Daí vem o que a gente chama de física quântica, né? Ou a quantização, ou, enfim, a mecânica quântica. O Niels Bohr era adepto dessa teoria também. Tá? Sendo adepto dessa teoria, ele falou, olha, se a luz ela é proveniente de algum tipo de matéria ou de alguma vibração energética que pode dar origem à matéria. Isso quer dizer que também a matéria ela tem que seguir o mesmo princípio da luz. A luz segue os princípios da matéria, a matéria segue os princípios da luz. Dessa forma, toda a matéria sendo formada de átomos, os átomos também devem seguir algum tipo de quantização. O que é uma quantização? Uma separação energética. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Bom, em 1913, então, o físico dinamarquês Niels Bohr expôs algumas ideias que modificaram e explicaram as falhas do modelo atômico orbital. As conclusões apresentadas por Niels Bohr no seu postulado deram origem ao modelo conhecido por modelo atômico Rutherford-Bohr. É muito importante a gente deixar claro uma coisa. Niels Bohr não propôs um novo modelo atômico. Tá? O último modelo proposto nessa sequência que a gente acabou de estudar foi o modelo de Rutherford. O que Niels Bohr fez foi propor um postulado. Daqui a pouquinho a gente vai falar o que é um postulado. E complementar, ou seja, corrigir o modelo proposto por Rutherford. Quando ele faz essa correção, o modelo então passa a ser chamado modelo Rutherford-Bohr. Mas vamos entender um pouquinho o que é um postulado. Vamos lá. O que é um postulado? Postulado é uma afirmação que é assumida como verdadeira, mesmo que não haja prova. Ué, mas isso não é muito estranho? Eu vou propor uma teoria, eu vou propor uma solução para um problema que eu não possa provar? É bem isso. Diferente de uma teoria ou de um teorema, né? Por exemplo, teorema de Pitágoras, né? Tão estudado aí na matemática. O teorema de Pitágoras ele fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso pode ser comprovado como verdade. Em qualquer triângulo retângulo, essa lei é válida. Então, ela pode ser comprovada como verdadeira em mais de uma situação. Em qualquer que seja a medida dos catetos, em um triângulo retângulo, a hipotenusa sempre vai ter aquele seu valor determinado pela forma. Mas e o postulado? No caso de um postulado, é proposta uma resolução sem uma comprovação, mas que, na falta de uma explicação melhor, ela é tida como verdadeira. No caso do modelo proposto, ou do postulado proposto aí por Niels Bohr, era possível observar no átomo de hidrogênio. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre todas as leis, todos os temas desse postulado. Mas era possível comprovar isso tão somente no átomo de hidrogênio. Em outros átomos, não era possível comprovar essa teoria, pelo menos não na época que ele propôs o seu postulado. Vamos entender um pouquinho, então, quais foram as proposições de Niels Bohr. Bom, o que o Niels Bohr disse
principalmente a respeito da quantização da energia, foi o seguinte: a eletrosfera, ou seja, aquela área onde os elétrons têm o seu movimento, ela se divide em camadas ou níveis eletrônicos. Os elétrons nessas camadas apresentam energia constante, ou seja, os elétrons não têm liberdade, como propôs o Rutherford, de ficar solto num espaço chamado eletrosfera. Na verdade, ele está fixo no nível energético. Esse nível energético, então, ele é chamado de camada. O elétron pode ter até 7 camadas, naturalmente, nos elementos naturais. Nos elementos sintéticos, eles podem apresentar mais de 7 camadas, mas isso não é interessante para o nosso estudo. Uma outra proposição: quando um elétron está na sua camada de origem, essa energia dele é constante, mas o elétron pode mudar de nível. Ele pode saltar para uma camada mais externa, sendo que, para tal, é necessário que ele ganhe energia. Ou seja, o elétron pode mudar de lugar dentro da eletrosfera? Sim, ele pode mudar de lugar dentro da eletrosfera, desde que ocorra uma ação externa. Desde que ele receba energia, ele pula para um nível mais externo, um nível energético mais externo. Um elétron que saltou para uma camada de maior energia, ou seja, um elétron que recebeu energia, ele fica num estado que a gente chama de estado de excitação, ele pula para uma camada ou para um nível eletrônico mais externo, de maior energia, mas ele fica instável e ele tende a voltar para sua camada de origem, e nessa volta ele devolve a mesma quantidade de energia que ele havia ganho para o salto, para aquele salto energético, para o salto de nível. E quando ele volta, ele devolve essa energia na forma de um fóton de luz. Aqui vem o conceito da quantização que eu falei lá no começo. A diferença de energia que existe entre um nível eletrônico e outro é exatamente esse quantum, essa quantidade, essa quantização de energia. E cada vez que um elétron volta para sua camada de origem, dependendo de qual camada ele estava ocupando antes, ele vai devolver um pacote maior ou menor de energia na forma de fótons. E dependendo dessa energia, maior ou menor, são as variações de cores que ele devolve, né, essa energia através desse salto quântico. Para a gente fazer aqui uma analogia, o que Rutherford propôs no seu modelo atômico, quando eu falei que o elétron ele poderia ocupar qualquer espaço na eletrosfera, vamos imaginar essa seguinte situação. No modelo de Rutherford, vamos imaginar que essa pessoa aqui, ela é um elétron, e essa rampa fosse a eletrosfera. A pessoa, o elétron, ele pode ocupar qualquer lugar nessa rampa, ok? Não existe uma limitação. No entanto, de acordo com o postulado de Bohr, esse mesmo elétron, ou seja, essa mesma pessoa, ele pode estar em um degrau ou em outro, em qualquer um dos degraus, mas ele não pode estar no espaço entre um degrau e outro. Uma pessoa subindo a escada, ela não consegue ficar entre um degrau e outro. Ou ela está no superior, ou ela está no inferior, nunca entre os dois. Ficou claro? A mesma coisa acontece com o elétron. O elétron pode estar num nível mais alto ou pode estar num nível mais baixo, mas ele nunca vai estar no espaço entre um nível e outro. Ficou claro? Ok, vamos continuar. Bom, de acordo então com o modelo atômico de Rutherford-Bohr, se eu tenho um elétron que está localizado no segundo nível de energia, e por alguma ação externa, né, como eu já falei, ele entra em estado de excitação e ele vai para o terceiro nível de energia. Ele tende a voltar para o segundo nível, que é o nível de origem. E quando ele volta emitindo uma cor vermelha, um raio de luz vermelha, ou a linha vermelha do espectro eletromagnético. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais desse espectro.
Já a luz verde azulada, ela acontece quando eu tenho esse mesmo elétron que estava no segundo nível de energia e por uma ação externa ele vai para o quarto nível. Então ele entra em estado de excitação e vai para o quarto nível de energia. Quando ele voltar para o segundo nível, que é o seu nível de origem, ele vai emitir então uma linha do espectro, ou seja, uma luz verde azulada. A linha azul do espectro, ela é causada quando esse elétron do segundo nível, por uma ação externa, vai para o quinto nível de energia. Então, o elétron é lá do segundo nível, ele recebe uma ação externa, que pode ser uma fonte de calor, uma fonte eletromagnética, uma eletricidade, enfim, qualquer interferência externa pode causar esse estado de excitação nesse elétron. Se ele está lá no quinto nível e ele volta para o nível de origem, que é o nível 2, ele vai emitir então a cor azul do espectro eletromagnético. A linha violeta, que é uma das linhas mais brilhantes do espectro, ele é causado pelo elétron quando ele vai do segundo para o sexto nível e ele retorna para o segundo nível. Esse tipo de informação parece familiar? De cor, de luz? Olha que bacana. Quando a gente fala de fogos de artifício, ou quando a gente fala de lâmpadas neon, ou quando a gente fala de lâmpadas coloridas, tudo isso tem a ver com saltos quânticos, saltos energéticos. Quando eu tenho fogos de artifício, por exemplo, e eu quero, por exemplo, já viram aquele fogo que chama chuva de prata, que é um fogo muito branco caindo? Ali eu tenho magnésio. Quando eu excito os átomos de magnésio, eles pulam para um nível mais exterior e quando eles voltam emitindo a luz branca, por causa dessa diferença de níveis. Cada nível que salta e quando volta para o seu nível de origem, ou quando o elétron volta para o seu nível de origem, ele emite uma determinada frequência de luz na sua quantização. As lâmpadas que são usadas em avenidas, por exemplo, aquela lâmpada mais amarelada, eh, né, mais avermelhada, vamos dizer assim, são as lâmpadas de vapor de sódio. O sódio, os seus átomos, quando são excitados, quando os elétrons estão em estado de excitação e pulam para níveis mais externos, quando eles voltam para os seus níveis de origem, eles emitem a cor, então, com aquela cor meio, a luz com aquela cor meio amarelada. Já aquelas lâmpadas que eram utilizadas antigamente na rua, aquelas lâmpadas grandes, né, brancas, muito brancas, são vapor, lâmpadas de vapor de mercúrio, que também vão emitir aí uma cor branca. No caso de fogos de artifício que emitem luz verde, por exemplo, podem ser derivados de cloro, os cloretos, né? Em seu estado de excitação, os átomos de cloro, os elétrons dos átomos de cloro, quando retornam para o seu nível de origem, vão emitir então uma luz esverdeada. Certo? Ficou claro? Bom, continuando aqui na nossa apresentação. Bom, então a partir do postulado de Bohr, o átomo então deixa de ser o núcleo e aquela eletrosfera caótica, onde eu poderia encontrar o, o elétron, né, com total liberdade, e passa a ser mais parecido com o modelo do sistema solar. E aí, então, fica mais clara aquela definição de modelo orbital, que já tinha sido proposto por Rutherford. No entanto, não existia órbita definida. Aqui no modelo Rutherford-Bohr, eu tenho níveis de energia, onde eu tenho, com certeza, a presença dos elétrons. Ou seja, eu tenho elétron nesse nível, eu tenho elétron nesse nível, eu tenho elétron nesse nível, mas eu não tenho elétrons nos espaços entre os níveis. Ficou claro? É óbvio que, como eu falei, não existe modelo certo, não existe modelo errado, existe modelo que explica ou que não explica determinadas situações, e o modelo de Bohr, é óbvio, também tem as suas limitações. Uma das limitações, quando a gente estuda o espectro eletromagnético, lembra que eu falei que ele só pode, no caso do postulado de Bohr, ele só é válido para o átomo de hidrogênio? Justamente porque quando a gente testa outros átomos, na verdade, as linhas, as cores de excitação de elétron, elas não são tão definidas. Existem variações para o mesmo átomo.
Quem propôs uma explicação, e aqui já não se trata mais de modelo atômico, mas apenas da evolução do conhecimento, uma das explicações foi dada pelo cientista chamado Sommerfeld, que é esse camaradinha que apareceu aí. O que ele propôs? Que os níveis atômicos, principalmente após o segundo nível, eles têm, na verdade, uma geometria elíptica e não uma geometria circular, uma órbita circular, como foi proposta por Niels Bohr, ou como estava definido no postulado de Bohr. Mas o que muda uma órbita sendo elíptica ou sendo circular? Quando eu tenho uma órbita circular, quando eu tenho um círculo, a distância entre o núcleo e a extremidade, esse diâmetro é sempre igual. Quer dizer que a energia em toda a órbita é constante. Mas quando eu tenho uma elipse, eu tenho um movimento ovalado. Eu tenho uma distância maior em um ponto do que em outro. Eu tenho um diâmetro maior em um ponto da elipse do que em outro. Isso quer dizer que a energia desse nível é uma energia variável. Quando o elétron está localizado na ponta mais distante da elipse, ele tem um coeficiente energético maior. Mas quando ele está naquele pontinho mais próximo do núcleo, ele tem uma energia menor. Então, na verdade, já para Sommerfeld, o nível eletrônico ele não tem uma energia fixa, constante, mas ele tem um intervalo fixo. É um pouquinho diferente. Deu para entender? Eu tenho um intervalo de energia onde, com certeza, eu vou encontrar ali dentro, então, um elétron. Dessa forma, então, o nosso modelo atômico, ou o modelo atômico, o desenho, né, do novo modelo atômico, seria assim, ou dessa forma. Aqui fica bem claro, né? Olha aqui, eu tenho os níveis bem definidos, né? Eu tenho o núcleo, onde concentra toda a massa e toda a carga positiva, e eu tenho os níveis. Está aqui o primeiro nível, representado em vermelho. Pode olhar que ele é um pouquinho elíptico, mas a elipse dele é muito pequena, vamos dizer assim, né? Ela está mais para uma esfera do que para uma elipse. Já o segundo nível tem uma elipse um pouco mais acentuada, o terceiro ainda mais acentuada e assim sucessivamente, até o sétimo nível, onde eu tenho a maior angulação elíptica. O modelo atômico atual, o modelo atômico que é aceito hoje pela comunidade científica, na verdade é uma junção de todas essas teorias, é uma explicação, é um conjunto de todas essas teorias desde lá de Dalton, né, respeitando as leis ponderais, a carga elétrica proposta por Thomson, o conceito do núcleo proposto por Rutherford, o conceito de níveis de energia proposto por Niels Bohr no seu postulado, as teorias de Sommerfeld, as teorias de outros cientistas, né, que a gente vai também acompanhar, principalmente as teorias desses dois cientistas que estão aparecendo aí na tela. Um deles é o Heisenberg, né, que propôs aí o modelo o princípio da incerteza, e o, o outro cientista é o Louis de Broglie, que foi o Nobel de Física em 1929. Interessante falar que os dois também foram contemporâneos de tanto de Rutherford como de Niels Bohr. Inclusive tem uma foto muito interessante onde os maiores nomes da ciência estão todos reunidos numa única foto. Depois eu vou ver se eu consigo essa foto para colocar ela aí. Tá? Mas enfim, o que seria então o modelo atômico atual? Que é base, né, na verdade, para todo o conhecimento que a gente tem hoje, e quando a gente fala principalmente de tabela e classificação periódica, a gente usa muitos conceitos que são descritos no modelo atômico atual. Bom, o princípio da incerteza de Heisenberg. O que diz? Ele fala que é impossível determinar com precisão a velocidade e a posição de um elétron no mesmo instante, num determinado instante t. Vamos chamar esse instante de tempo t. O que ele quer dizer com isso? Bom, como eu falei, o átomo, então, ele tem um núcleo, ele tem um nível de energia e ele tem esse elétron girando em alta velocidade nesse intervalo energético chamado nível de energia. O que o Heisenberg disse é que é impossível, se eu falasse, olha, agora, nesse momento, tá, nesse momento,
Onde o elétron está nessa eletrosfera? Está aqui? Está aqui? Está aqui? Está aqui? É impossível determinar. Eu sei onde ele possivelmente se encontra, mas eu não sei, dentro dessa nuvem de possibilidade, qual é a posição exata do elétron. Vamos fazer uma pequena analogia. Imagine que eu peguei um violão, eu vou tocar o violão, e eu toco uma corda do violão. Então, aquela corda do violão, ela começa a vibrar num espaço. Naquele espaço, no intervalo de espaço, eu tenho uma corda vibrando. Se eu te perguntar, num determinado momento T, a corda do violão vai estar para lá ou para cá, nesse intervalo de espaço onde ela vibra? É possível determinar? Não, não é possível determinar. Porque quando ela vibra, na verdade, ela ocupa todo esse espaço ao mesmo tempo. Então, como eu não tenho uma maneira de determinar onde a corda do violão está quando ela está vibrando, eu considero que ela está em todo o espaço. Esse é o princípio da incerteza de Heisenberg. Quando eu pego o nível energético, aquele intervalo de energia que eu tenho certeza que ali dentro tem um elétron, que ele está girando, eu não posso determinar onde o elétron está. Então, eu considero que ele está em todo aquele espaço. Isso é o princípio da incerteza de Heisenberg. Ficou claro? Ok, vamos continuar acompanhando. E o Louis de Broglie? O Louis de Broglie, ele fala a mesma coisa que Einstein tinha falado lá para a luz, né? Que o elétron também se comporta como uma partícula dual, ou como uma partícula-onda. Ele se comporta como matéria, mas também se comporta puramente como energia. Só para lembrar, quando a gente estava estudando lá o modelo atômico de Rutherford, eu falei que a massa do elétron é a massa de um próton dividido por 1836, ou seja, é uma massa extremamente pequena. Existe a massa? Existe, mas é extremamente pequena. E existe uma carga elétrica que tem a mesma intensidade de um próton, com, logicamente, cargas opostas, próton positivo e elétron negativo. Mas a intensidade elétrica é igual, é a intensidade de um positivo para o próton, um negativo para o elétron, mesmo o elétron sendo infinitamente menor. Por isso ele tem esse comportamento dual. Mesmo sendo considerado matéria, ele se comporta predominantemente como energia, ok? Esse, então, é o princípio da dualidade da matéria proposto por Broglie. Então, na verdade, o modelo atômico aceito hoje como sendo verdadeiro, é óbvio que ainda existe pesquisa sobre isso, muita coisa ainda está sendo descoberta, está sendo pesquisada, né? Há pouco tempo atrás houve um experimento muito importante no acelerador de partículas do CERN, onde foi comprovado uma nova subpartícula chamada bóson de Higgs. Quem tiver a curiosidade pode pesquisar sobre isso. Mas o modelo atômico atualmente aceito é dessa forma. Bom, eu tenho um núcleo atômico e essa é a única coisa que eu posso com certeza determinar onde está localizada, justamente porque tem toda a massa e toda a carga positiva. E eu tenho uma nuvem de possibilidades onde certamente eu vou encontrar um elétron. Os elétrons com menor nível energético sempre estão localizados mais próximos do núcleo. Os de energia mediana estão localizados a uma certa distância e os de mais energia estão sempre localizados, de maior energia, estão sempre localizados mais distantes do núcleo. Ah, professor, mas então não é igual o que o Rutherford tinha proposto? Não. Rutherford propôs que o elétron ele poderia ocupar, um mesmo elétron poderia ocupar qualquer espaço nessa eletrosfera. De acordo com o modelo atômico atual, os elétrons de pouca energia só ocupam espaços próximos ao núcleo. De maior energia, só ocupam espaços longe do núcleo. E para mudar de espaço, para mudar a distância entre esse elétron e esse núcleo, eu preciso ter uma ação externa de absorção de energia, quando o elétron vai para fora, quando ele se afasta, ou de devolução ou de emissão de energia, quando ele se aproxima do núcleo. Ficou claro agora? Bom, então só para relembrar, postulado de Bohr.
toda vez que se falar de níveis de energia. Aproveito para a gente relembrar os 4 modelos principais, né, que a gente estudou. Toda vez que eu falar de massa, né, eu vou falar necessariamente, eu posso explicar isso com o modelo de Dalton. Sempre que eu falo de massa, de proporção de reação, eu posso falar do modelo de Dalton. Toda vez que eu falar de carga elétrica, eu estou falando do modelo de Thomson. Toda vez que eu falar de núcleo e eletrosfera, eu estou falando do modelo de Rutherford. E toda questão, todo exercício, toda vez que se for falado sobre nível de energia, quantização de energia, mudança de cor, intensidade de brilho, diferença de cores, de luz, enfim, eu estou falando do modelo de Niels Bohr. Espero que tenha ficado bastante claro. Mais uma aula concluída. Em caso de dúvida, é só chamar online e a gente esclarece na hora. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.